Vamos iniciar o capítulo 7 do Evangelho de João, lendo os versículos de 1 a 13. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhes, pois, os seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas obras, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu ainda não vos subo a estas festas, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom, e outros diziam: Não, antes ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Encontramos Jesus aqui fazendo a obra lá na Galileia. Livremente ele andava pelas cidades, pelas aldeias, fazendo a obra e fazendo maravilhas. Essas obras que estão sendo mencionadas aqui eram as maravilhas que o Senhor fazia na sua missão, executando a vontade do Pai. E então chegou a festa dos tabernáculos. E é esperado que todos os judeus subissem a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Essa é uma das festas do Senhor, que o Senhor determinou para ser comemorada. Lá em Levítico e em Deuteronômio nós encontramos isso, para trazer à memória do povo o que aconteceu na época em que habitavam nas tendas do deserto. E aqui nós podemos ver que todos deveriam subir. E Jesus também era esperado que subisse a Jerusalém, pois o centro religioso ficava em Jerusalém. E Jerusalém ficava na Judéia. Jesus estava livremente na Galileia fazendo a obra, porque a pressão maior e a perseguição estava lá na Judéia. O versículo 1 nos diz que os judeus procuravam matá-lo. Então, ele não queria mais ir para lá, para a Judéia. E assim ele fazia a obra da Galileia. Então os irmãos dizem para ele, e aqui são os irmãos de Jesus, os filhos de José e Maria, não são os discípulos. E diziam para ele: vai para a Judéia, vai mostrar as tuas obras lá, manifesta-te ao mundo. Ninguém faz essas coisas em oculto. Ninguém que quer ser conhecido, quer destacar alguns termos que estão aqui na palavra. Ninguém que quer ser conhecido faz coisa alguma em oculto. Manifesta-te ao mundo. E nós podemos ver claramente essa tensão familiar. Então Jesus não só enfrentava a perseguição dos religiosos, mas também enfrentava do seio da sua própria família essa tensão, essa pressão também familiar. E a explicação para isso está lá no versículo 5, porque os seus irmãos não criam nele. Então, por onde Jesus andava, ele enfrentava a incredulidade de religiosos, incredulidade do povo, de alguns dentre a multidão, e incredulidade dentro da própria família. Esta é a razão porque havia esta pressão
E chega a ser até provocativo quando os irmãos dizem, sobe, se manifesta para o mundo. Eles não entendiam a missão de Jesus. Eles não entendiam o que ele veio fazer. Eles não entendiam as motivações de Jesus. Então eles não entendiam das coisas divinas assim. E por quê? A resposta já foi dada, por causa da incredulidade. Jesus responde para os seus irmãos. Ele diz, não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Então Jesus mostra aqui que há 2 tempos. Há um tempo que é o tempo de Deus, que é o tempo que ele segue, o tempo Kairos, é o tempo de Jesus, é o tempo de Deus. Esse tempo, ele está dentro da agenda de Deus. Jesus andava na agenda de Deus. Ele não andava conforme o tempo determinado pela humanidade. O tempo determinado pela humanidade segue outros princípios, seguem outras motivações. E a motivação do Senhor era fazer a vontade do Pai. Em submissão e obediência, ele andava no tempo Kairos, ali determinado pelo Senhor. Não se movia fora da obediência. Por isso ele diz, o meu tempo não é chegado, mas o tempo de vocês é chegado. Está sempre pronto. E o que é que o Senhor estava se referindo quando ele falava nisso? Era o tempo da salvação, o tempo de crer. E isso se aplica para nós nos dias de hoje. O tempo da salvação está aberto, está aí, está sempre pronto. É tempo de crer e alcançar a salvação. E é isso que o Senhor estava dizendo e está dizendo para nós também hoje. O tempo de salvação está aberto, está pronto para aquele que crê. Então Jesus não sobe. E Jesus explica por que ele não sobe. É que ele é odiado pelo mundo. E o mundo o odeia, também aqui o Senhor esclarece, porque há um confronto. A verdade falada pelo Senhor confronta o mundo. As obras do mundo são más. E o Senhor é bom. E ele fala a verdade. Então aqui está claro que há um confronto, há uma guerra entre a verdade e a mentira que rege o mundo. Jesus e o mundo em confronto. Ele fala isso. Eu testifico que as suas obras são más, por isso ele me odeia. E aí o Senhor fica na Galileia. E seus irmãos sobem para a festa lá em Jerusalém. Mas tempo depois chega a ordem do Pai. E aí ele sobe. Ele vai a Jerusalém também. Ele iria cumprir a lei. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Sobe, mas não sobe se apresentando. A palavra de Deus diz que ele sobe como em oculto. Não estava se escondendo, simplesmente não se apresentava. Ele sobe como em oculto. Então ele estava ali no meio daquela multidão, Jerusalém repleta, toda uma multidão lá. Ele estava ali no meio, mas não estava se apresentando. Ele estava como em oculto. E os judeus, os religiosos, os líderes religiosos estavam procurando por ele. Onde está? Aonde está? Mas a multidão conversava sobre Jesus e até discutiam e debatiam sobre ele. Porque no meio da multidão havia uns que o defendiam e diziam, não, ele é bom. E outros não criam. Como falamos, havia incredulidade. O Evangelho de João, que traz as provas da divindade de Cristo, traz também este embate, esse combate dos que criam e dos que não criam. E defende aqueles que criam, mostrando que alcançam a salvação, porque os que não criam estavam fora da vontade do Senhor. Então o povo conversava entre si, porém, entre si, não falavam abertamente, porque tinham medo dos líderes religiosos. Então vocês podem ver que havia também uma pressão em cima do povo e havia esse
controle social imposto pelo medo, a partir dos líderes religiosos, e o povo falava escondido, discutiam entre si, escondidamente, de uma forma oculta. Mas Jesus, ele veio para trazer esse confronto entre o mundo e ele. É a verdade versus mentira. Porque Deus veio para trazer salvação e libertação exatamente deste sistema, desses conceitos mundiais que vão contra a vontade e a palavra de Deus.